Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo de hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa sexta lição, da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre, nossa revista que tem por título Imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, extraindo dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Nós somos imitadores de Cristo. Imitador, discípulo, segue, prega, vive aquilo que o seu mestre ensinou ou ensina. Nessa nossa sexta lição, que tem como título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus, nós vamos falar sobre o que é o reino de Deus, como o reino de Deus é manifestado. São perguntas que precisamos nos fazer. Como é o reino de Deus? No tempo de Jesus, os mestres da lei, os fariseus, a elite, a nata religiosa de Jerusalém, de Israel, esperava que o reino de Deus fosse um reino político, que o reino de Deus viesse libertar o povo judeu do jugo, da subserviência romana. Mas o reino de Deus não é esse, não. O reino de Deus é interior, é um reino que transforma, é um reino baseado no amor, na caridade, no perdão, no viver uma vida segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer o resumo sobre essa nossa sexta lição. Quem segue a Cristo compreende o que é o reino de Deus. A nossa lição, o texto bíblico da nossa lição, está registrado no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 25. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 25. Nossa sexta lição da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre. O nosso texto áureo, ou texto principal, está dizendo assim, o apóstolo Paulo falando aos cristãos, aos irmãos de Roma, está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não é desta terra, é o reino de paz, é o reino de amor, é o reino de justiça, de piedade. Este é o reino de Deus, não é desta terra. O resumo da nossa lição, a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Quando nós nos debruçamos sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ter uma compreensão dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê com cautela, com calma, observando, atento, nós vamos compreender que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são muito profundos. Nos revela a grandeza do amor de Deus. Vamos debruçar sobre a importância de conhecermos, entendermos do que se trata, ou o que é, ou como se constitui o reino de Deus, que é um reino
divino, eterno. Não é um reino humano, material. É o reino espiritual. Mas o que é o reino de Deus? E o que não é o reino de Deus? Precisamos compreender o que é ser, ou o que é viver de acordo com o reino de Deus. Então, vamos refletir nessa nossa sexta lição a respeito do que é o reino de Deus, suas características e importância em nossas vidas como membros e corpo de Cristo. Qual a importância do reino de Deus em nossas vidas? Para começarmos, existe uma história muito interessante que vale a pena a gente tratar aqui, porque nos faz pensar, nos faz olhar para dentro de nós e refletir sobre o que estamos fazendo, qual o nosso papel no reino de Deus. Vejamos. Certo homem recebeu em sua casa a seguinte mensagem: prepare-se, o rei vai passar. Consigo mesmo, ele imaginou a pompa da família real e as carruagens de ouro que vão passar acompanhando o rei, os cavalos, estandartes dourados e a guarda real. O homem simples, aquele homem imaginou isso do rei. Finalmente ele viria de maneira orgulhosa ao seu rei, a adentrar triunfantemente. Após imaginar, aquele homem saiu pelas ruas a procurar o rei, que iria passar em meio à multidão. Mas tinha um problema que o fez pensar consigo mesmo. Como eu acharia alguém que eu não conheço no meio dessa multidão tão grande? Ele não conhecia o rei. Momentaneamente, desanimou, porém depois insistiu na sua caminhada. Até que encontrou no caminho alguém montado sobre um jumentinho, e este alguém olhou para ele. De pronto, aquele simples homem perguntou apressadamente para aquele homem que estava montado no jumentinho: onde meu rei está? Aquele homem que estava montado sobre o jumentinho olhou para ele, sorriu de lado e seguiu seu caminho. E aquele homem simplesmente afastou-se. Cansado e abatido, aquele homem atravessou para o fim daquela multidão e percebeu que não havia encontrado nem carruagem, nem estandarte no meio daquele alvoroço. O homem não achou o seu rei. Ele perguntou mais uma vez para alguém, mas desta vez a resposta que ouviu, nunca mais ele esqueceu. O seu rei vai lá na frente, montado naquele jumentinho. Para aquele homem, estou apenas choro e soluços. Essa é uma história de uma música do cantor Sérgio Lopes, uma composição do cantor irmão Sérgio Lopes. Ele estava procurando um rei humano, um reino humano desta terra. Esteve de frente com o seu rei, mas porque o seu rei estava ali
pregando, vivendo a humildade, a simplicidade. Ele não o reconheceu como rei e perdeu a maior oportunidade da sua vida. Nosso primeiro tópico: o que é o reino de Deus? A simplicidade do evangelho do reino. O reino de Deus é uma experiência simples. Uma experiência simples. Descomplicada. Quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 3, Jesus chega para Nicodemos e diz: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Uma mudança interior. A primeira mudança naqueles que reconhecem o reino de Deus é a mudança no coração. É interna. É no interior do homem. O reino de Deus é uma experiência simples, descomplicada, porém não simplória. Está franqueada a todos os filhos de Adão. O reino de Deus é estendido, chegou para todos os filhos de Adão, aqueles que estavam debaixo do pecado, do agrilhão da morte, que é o pecado, sem escapatória. Não existia essa alternativa. Mas Jesus veio nos trazer o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou a humanidade com um amor tão profundo, tão grande, que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Este é o reino que é pregado o amor. A transformação vem do interior, parte de dentro do homem para fora. O reino de Deus é uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, mudança interior, transformação. Foi estendida a todos os homens, através do Senhor Jesus Cristo. Os pressupostos para seguir a Jesus não são altas habilidades cognitivas, mas a humildade, a simplicidade. Quando Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3, Jesus diz: bem-aventurado ou felizes são os humildes, os contritos, os que choram, os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os limpos de coração, os pacificadores. Para estes, o reino de Deus é chegado. Estes vivem a transformação que o reino de Deus provoca no interior do homem. A miserável condição dos fariseus.
Jesus estava diante dos religiosos da sua época, mas eles eram incapazes de percebê-lo. Estavam presos no sistema político, religioso ou religioso-político do templo. E não reconheceram, não aceitaram aquele rei. Não conseguiram acreditar que aquele simples filho de um carpinteiro, de uma vila de Nazaré, poderia ser o Messias divino. Pobre, simples, como é que este vai ser o Messias? Eles esperavam alguém de sucesso que desejasse o trono de César e não a cruz de um pecador, de um condenado. Por isso, Jesus vai afirmar lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, que o reino não é um produto de uma conjuntura político-humano. Ou seja, sua presença e efeitos não podem ser mensurados, não podem ser medidos por critérios humanos, com sucesso, como sucesso financeiro, por exemplo, ou adesão popular, popularidade. Não. Mas por princípios intangíveis, que é do interior, flui no interior do homem, é percebido no interior, é manifestado no interior do homem, como o amor, a sinceridade, a retidão, o prezo, o zelo pela justiça, pela moralidade, pela empatia, pelo amor ao próximo. Os membros dos partidos religiosos da época do Senhor Jesus trabalhavam hipocritamente, esforçavam-se para serem vistos como piedosos e santos, porém não passavam de profanos, cegos por poder, surdos por clamor de socorro, surdos para o clamor de socorro da sociedade. Eles eram incapazes de fazer qualquer bem aos filhos de Deus, porque estavam cegos, surdos, presos no sistema mundano, quando deveria ser aqueles que deveria conduzir o povo a Deus. Então, quando o reino de Deus chega com o Senhor Jesus, eles rejeitaram este reino. Porque assim como a história que contamos aqui no início, que aquele homem esteve ali próximo ao seu rei, mas porque estava montado num jumentinho, simples, um homem simples, não o reconheceu como rei e perdeu a maior oportunidade da sua vida. O agora e o porvir do reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Porém, não na sua plenitude. O reino de Deus na sua plenitude, nós veremos ali no milênio, quando o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estará reinando, onde todo o poder, toda a autoridade, o Senhor estará reinando. Mas o reino de Deus é manifestado no interior do crente, daqueles que reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o Messias e o aceitaram como seu Salvador. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento.
para os discípulos de Jesus, é uma realidade encarnada e já vivida hoje. Mas os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida e pregada pelos apóstolos do Antigo Testamento, pelos profetas, na verdade, não iniciaria como uma mudança governamental, como uma restauração política de Israel, mas como a libertação dos corações oprimidos pelo diabo. Filipe, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 8, ele vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer: eu estou com vocês há tanto tempo e tu me pergunta, mostra a mim o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque as obras que eu realizo não vêm de mim, mas do Pai. Eu e o Pai somos um. Mudança interior. Nós estamos falando imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, extraindo dos ensinamentos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Imitadores, discípulos. Reconhecem e seguem e praticam aquilo que o seu mestre ensinou. O reino de Deus está no interior daquele que conhece e que vive aquilo que o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, ensinou. O problema de muitos crentes hoje é exatamente este. São afeitos às manifestações exteriores. Sua compreensão do reino de Deus também é refém de sinais materiais. Só os santos veem o invisível. Aleluia. O mundo não conheceu quando Jesus, na sua oração intercessora, registrada ali no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 16, ali 17, o Senhor intercedendo pelos santos, pelos seus, ele disse: não são do mundo. O mundo não aceitou porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Porque o reino de Deus não é deste mundo, não é um reino político. O reino de Deus é eterno, é um reino espiritual. Por isso que o mundo não vai entender nunca, porque não tem o Espírito de Deus, não vai discernir nunca. Mas nós somos imitadores, discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. O reino de Deus é dos humildes, é dos simples, dos quebrantados, dos humildes de coração, dos que pregam a justiça, a verdade, a retidão, o amor, a paz, a salvação. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um conjunto de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que recebem o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um estado de imensurável bem-aventuranças. O reino de Deus não pode ser limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. E o que não é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? Não devemos confundir o reino de Deus com opiniões pessoais. Na Epístola aos Romanos, capítulo 14 a 15,
vai tratar ali sobre um alvoroço, aqueles irmãos judeus, romanos, um alvoroço que iniciou ali um debate a respeito da obrigatoriedade da observância das prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus. Estava havendo um debate ali, uma confusão em relação aos cristãos judeus para com os cristãos não judeus. Parte desses entendia que era necessário se abster da ingestão de carne, por questões cerimoniais, culturais, do judaísmo, e a outra parte anunciava que não precisava desse exagero cerimonial, sem valor. O apóstolo Paulo, com sabedoria, como um mediador desse conflito, não tomou partido nem de um nem de outro, mas lembrou àqueles irmãos que o dever de todos era, primeiro, mutuamente, pregar o amor, a harmonia e a humildade. O reino de Deus não deve sofrer jamais devemos tornar imprescindível, indispensável aquilo que é supérfluo. Para o apóstolo Paulo, aquela igreja desse desentendimento romana enfrentava uma perigosa situação, não em virtude da questão dos alimentos, que iniciou aquele debate, mas pela terrível confusão entre aquilo que é essencial e o que é útil. Como vemos lá em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Os cristãos judeus estavam exigindo que os cristãos gentios, os não judeus, que eles deveriam se circuncidar, que eles deveriam se submeter aos costumes do judaísmo, da lei mosaica. Se não se submetesse aos costumes, como a circuncisão, não deveria ser aceito como cristão. Está lá em Atos capítulo 15. Por causa dessa confusão, foi obrigado o apóstolo Paulo e Barnabé, que estava ali em Antioquia, descerem para Jerusalém, reunir ali com Tiago, os apóstolos, para discutirem sobre essa questão, porque estavam exigindo que os gentios, os cristãos não judeus, se submetessem ao jugo da lei. E ali ficou acordado que eles deveriam apenas abastecer-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, e de evitar comer carne sufocada, e de evitar se envolver em prostituição, em fornicação. Mas não era necessário se submeter ao judaísmo, porque a salvação não é pela lei, é pela graça, é um favor imerecido. Foi o sacrifício vicário, o sacrifício substituto. Jesus tomou o nosso lugar, porque estávamos presos pelo grilhão da morte, o pecado, condenados a uma vida eterna, longe de Deus, por causa de uma desobediência, por causa de uma decisão equivocada de Adão e de Eva. Então, aconteceu esse desentendimento com os irmãos romanos, exigindo que os gentios, cristãos, deveriam se submeter ao jugo da lei, se circuncidar, seguir os costumes do judaísmo. E o apóstolo Paulo, que havia recebido o chamado do Senhor ali para pregar aos gentios, desceu para Jerusalém, juntamente com Barnabé, e reuniu-se ali com os apóstolos para discutir, procurar uma solução. E, graças a Deus, guiados pelo Espírito Santo, tomaram uma decisão sábia.
né? Então, existia esse desentendimento. O reino de Deus parte de uma mudança interior. Não é rituais como os fariseus exigiam, mas o interior estava corrompido, distante de Deus. O apóstolo Paulo, como pontuamos, falando sobre esses irmãos de Roma, Deus deu as orientações basilares de uma boa convivência cristã. A paciência, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a temperança, o domínio, a mansidão, mudança interior, transformação interior. O que importa é o reino de Deus. Mas, por fim, o que é o reino? Aleluia. São todas as ações originadas no amor, que promovem a justiça, a paz, a retidão, a alegria, para a glória de Deus. O reino de Deus acolhe as pessoas, não afasta. Quando é que o reino de Deus é reconhecido em nós? É reconhecido quando as pessoas se relacionam com as outras que são parecidas com o que Jesus ensinou, que vive o que Jesus ensinou. O reino de Deus é manifestado aí. O reino de Deus é manifestado quando há a manifestação sincera do amor e da boa vontade entre os irmãos. O reino de Deus é manifestado aí. O reino de Deus é manifestado quando vivenciamos a presença abundante do Espírito Santo. Manifestação de dons, união, a paz, o respeito, o companheirismo, a piedade entre os filhos de Deus, os servos do Senhor, a igreja de Cristo. O reino de Deus é manifestado aí. Quando a esperança de que Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento, quando alteramos as nossas ações morais, espirituais, em favor de viver uma vida segundo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o reino de Deus está presente aí. Quando congregamos, nos reunimos na igreja para adorar, para glorificar, para sermos edificados, vivenciamos aí a expressão do reino de Deus em nossas vidas. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando exercitamos o amor, o perdão, quando perdoamos, quando abençoamos, o amor de Deus é manifestado aí. Parte de dentro para fora. Não é exterior. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus ensina que a natureza atual do reino de Deus é espiritual, não é material. Não vem com aparência exterior, não vem como poder político terrestre. Pelo contrário, está dentro dos corações dos crentes, no meio deles, e consiste em justiça, em paz, em alegria no Espírito Santo de Deus. Ele se manifesta ao vencermos pelo poder do Espírito Santo o poder do pecado, das trevas. Quando Jesus vier novamente a este mundo, o reino será visto como todo o seu poder e glória, com todo o seu poder e glória, quando ele triunfar sobre reis e nações. Glória a Jesus.
Vamos viver o reino de Deus? Os superapóstolos e o império da morte, nosso terceiro tópico para a gente finalizarmos. Na igreja de Coríntio, no templo do apóstolo Paulo, havia um grupo pernicioso de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. O apóstolo Paulo denomina ironicamente de superapóstolos, ou excelentes apóstolos. Eles estavam promovendo crises relacionais e contendas por poder entre aqueles irmãos de Corinto. Para Paulo, esses embusteiros, enganadores, ardilosos, que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais era do que falsificadores da palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Na atualidade, em nossos dias, aos que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contendas dentro da igreja. O reino de Deus não é contenda, é paz, é justiça, é empatia, é verdade, é amor, é misericórdia, é humildade. Não tem lugar para arrogância, para soberba, para vaidade. O reino de Deus prega o amor, a justiça e o perdão. O verdadeiro caráter do reino de Deus caracteriza, o apóstolo Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos servir ao reino de Deus. Nossos juízos acerca dos outros devem ser carregados de misericórdia, do amor de Cristo. Caso contrário, não passa de acusações covardes, injustas contra os filhos de Deus. A vida no reino de Deus é um reino de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao diabo, não ao reino de Deus. Nunca estará servindo a Deus quem vive no egoísmo. Na medida em que o apóstolo Paulo afirmava que as qualidades intrínsecas do reino de Deus, ele estava em 1 Coríntios, capítulo 4, desmascarando o estilo de vida reprovável daqueles que de modo arrogante tentavam trazer confusão sobre a igreja de Corinto, tentando atrair as pessoas a si, aquelas pessoas que Paulo havia levado a conhecer o Senhor Jesus Cristo, aqueles que se denominavam conhecedores estavam atraindo as pessoas para si e não para Deus, criando confusão, contenda no meio da igreja. Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que se achavam estavam inchados. O cristianismo é uma experiência espiritual medida pela palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. O convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual as palavras demonstram sua força e validade ao tocarem o mundo. Nosso Jesus, ele viveu tudo o que pregou e fez. Nós somos discípulos, imitadores, e temos que imitar e viver e pregar o que Jesus fez, o que Jesus viveu, o que Jesus ensinou. Nós, como cristãos, somos convocados a uma missão evangelística que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Senhor Jesus. Nossa pregação deve ser complementada com os sinais que foram apontados pelo próprio Jesus. As palavras que portamos têm poder para mudar a realidade do mundo, porque nós somos sal, nós somos luz,
E Jesus vem mudar, tirar as coisas que estavam fora do lugar, colocar o mundo na direção certa, porque o mundo estava na direção errada. Mas eles não conheceram, não aceitaram, assim como aquele rapaz da nossa história. Porque o seu rei estava montado num jumentinho, veste simples, entre os desprezíveis da sociedade. E não reconheceram o seu rei, que veio trazer o reino de Deus, o reino eterno, que não tem fim. Nós somos imitadores de Cristo. A mudança precisa acontecer dentro de nós. Quando olhamos para o outro e nos vemos nele, o reino de Deus está sendo manifestado em nós. Porque o mandamento maior é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o próximo? Ama o teu irmão como a ti mesmo. Quando olhar para o meu irmão, aquilo que eu vou desejar para ele é aquilo que estou desejando para mim. O reino de Deus está sendo manifestado aí. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.